Então, eu estou muito feliz pelos 59 anos aqui do CTI e IFRS hoje. É uma coisa muito importante, até em aspectos pessoais, afinal de contas eu estou também aqui há 40 anos. Eu entrei como aluno em 1983 e estou até hoje aqui agora como professor, então dá para se dizer assim que 2/3 da vida do CTI eu estive junto. E, na verdade, mais tempo dentro do CTI-IF do que fora dele, né? E, no caso, a vida adulta. Eu não me vejo fazendo outra coisa hoje do que sendo um professor e colaborador aqui dentro. Eu exerci vários papéis aqui, o principal deles, e para mim sempre vai ser o de professor. Tive alguns cargos aqui na coordenação de relações empresariais, na supervisão pedagógica do antigo CTI. Tive essa oportunidade que a FURG me deu na época de conseguir sair para afastamento e fazer pós-graduação, graças a ele, ao incentivo, né, da universidade. Hoje, o IFRS, estive afastado durante a transição, inclusive, então cheguei aqui com um novo universo. Acho que é importante essa questão do que o IFRS é para a comunidade, embora ainda hoje eu encontro ainda bastante gente ainda falando do CTI, né, porque o CTI em si foi um marco na comunidade como um todo, e o termo IFRS está pegando aos poucos, né, ainda hoje, apesar de todo esse tempo que já estamos em IFRS, ainda existem essas pequenas confusões de IFRS, de IFSUL, etc., pela proximidade, né, que nós temos, mas é interessante de ver que a comunidade como um todo igual continua abraçando, né? As empresas conhecem bem o IFRS, nós estamos dentro dos arranjos produtivos locais, particularmente agora, eu atuo agora no curso de automação desde 2013, desde 2015 exclusivamente na automação, mas já atuei na informática durante muito tempo, já colaborei com o pessoal da enfermagem, do geoprocessamento, até da eletrotécnica, em estágios que eu fiz na licenciatura. Então, eu tenho alguma vivência aqui com esses cursos e vejo que a gente sempre teve essa sintonia com os arranjos produtivos locais. Com a automação, particularmente, com a ideia do Polo Naval, surgiu, né, esse curso junto com a fabricação mecânica, são os dois cursos mais novos do Instituto no nível técnico, e respeitando essa questão dos arranjos produtivos locais. E, curiosamente, apesar de todas as polêmicas que veio depois com a história do Polo Naval, a automação se mantém viva porque nós estamos numa nova fase que talvez muitos não estejam enxergando, que é junto ao Oceantec, que é o polo tecnológico que a Universidade do Rio Grande está hospedando, mas que faz parte de um pool de entidades, como a Prefeitura, o próprio IFRS, tem alguma coisa do IFSUL também, e que está fomentando uma série de empresas de base tecnológica que estão colocando em vários dos nossos alunos. Então é muito legal ver essa evolução do CTI para IFRS, a percepção da comunidade em relação a gente e como o mercado, né, o mundo do trabalho está abraçando a gente. Ao mesmo tempo é fantástico ver os nossos alunos que também, ao invés de irem para o mercado diretamente, resolvem continuar seus estudos, e aí sai uma série de formações. A gente fala sempre muito bem dos nossos alunos que seguiram na área, por exemplo, tem os alunos que foram lá para o exterior, que estão trabalhando na área de informática, particularmente, que foram meus alunos na época. Tem os alunos da automação que estão indo para essas empresas, montando suas próprias empresas. Não preciso nem falar de refrigeração e eletrotécnica, que são fantásticos nisso aí. Aliás, se não fossem eles, nós não estávamos aqui hoje, né? A base do curso de refrigeração, que era um dos únicos no país durante quase 40 anos, fundamental para a gente ter o CTI na época como era hoje, como era ontem, e a expansão futura para o IFRS. E a gente vê muito disso. Mas eu gosto de ressaltar também os nossos alunos que não seguiram na área, mas que estão trabalhando em várias frentes dentro da cidade, do país e fora, né? Por exemplo, nós temos aluno que é promotor público e que foi um excelente aluno na área de informática, hoje é promotor público. Temos alunos que são excelentes professores de história, psicólogos, professores de educação física. Então, uma série de alunos que partiram daqui e que levaram aqueles conceitos que a gente tinha.
né, de formação de qualidade, de respeito, né, à comunidade e de procurar dar um retorno, porque vários deles fazem iniciativas também nesse sentido. Vários viraram professores, perfeito, mas outros, nas suas carreiras, trazem também aquele carinho que a gente tem de entender que nós tivemos uma formação de ensino público e que, de certa maneira, a nossa paga, vamos dizer assim, é contribuir com a comunidade. Então isso aí me deixa muito feliz de ver que a gente está indo e continuando aí, espero chegar aos 60 e, se puder, aos 70 aqui dentro, né, vendo essa evolução contínua que eu percebo, assim, não estagnado, né, não parado no tempo, mas sempre evoluindo muito. Em relação à questão da gente ter o núcleo de memória, eu acho uma coisa importante, fundamental. A ideia do canal é uma ótima iniciativa, e espero que junto com outras, porque eu vejo que é importante a gente saber de onde veio, para ter contexto e perspectiva. É uma coisa que às vezes falha, por exemplo, para alguns alunos daqui, para até alguns colegas que não têm noção de por que nós estamos num prédio antigo, né? Por que tem todo esse contexto histórico da criação do antigo CTI, que era para atender uma demanda da comunidade, que recebemos doação de terreno da refinaria Ipiranga, e aí foi feita toda essa evolução. Por que a gente tem um certo carinho por tentar manter a maioria dos prédios por questões históricas, né? Não apenas orçamentárias, mas questões históricas também. A gente nossas instalações de hoje, né, são parte da FURG, boa parte da FURG. Eu estudei muito da minha engenharia mecânica aqui, né? Então é uma coisa que a gente sempre tem esse carinho e que eu acho importante ter isso aí preservado, essa memória preservada e colocada aí para a gente entender, e principalmente quem está chegando, né, quem vai chegar, entender de onde é que o CTI veio, por que os cursos técnicos são o que são hoje. Por que surgiu a eletrotécnica e refrigeração primeiro? Por que lá adiante houve a necessidade de criar profissionais, formação de profissionais na área de tecnologia da informação, porque havia uma carência? Por que depois surgiram os cursos de enfermagem e geoprocessamento? E assim vai, né? E combinando aí falando especificamente dos técnicos, né? Combinando aí com automação e com fabricação mecânica. Em todos esses momentos houve alguma demanda local. Isso aí a gente respondeu. Às vezes vem aquele questionamento, poxa, mas no caso dos alunos do integrado, por que não é ensino médio puro? Aí eu vejo assim, por que ter que ser ensino médio puro? Existem outras escolas muito boas na cidade que trabalham com essa ideia. A gente trabalha com a ideia da profissionalização, isso está no nosso cerne, isso está na nossa raiz, na nossa fundação. E a lei de criação dos institutos federais coloca isso num formato inequívoco. A gente não pode deixar de formar profissionais, mas mais do que profissionais, formar cidadãos. E isso tem tudo a ver com esse resgate de memória, né? É muito fácil falar às vezes, poxa, mas o sujeito só quer o ensino médio. Tudo bem, de novo, nós temos várias outras escolas boas aqui na cidade, que formam profissionais, que formam pessoas para o ensino médio, apenas para dar continuidade depois numa universidade. Sem problema nenhum. Nós temos essa formação profissional. É uma coisa fantástica, como eu falei antes, existem excelentes professores de história que fizeram automação, excelentes psicólogos que fizeram informática, mas não esqueceram a sua raiz. Eu tenho vários engenheiros químicos que fizeram automação, que se inspiraram aqui justamente porque eles gostaram da área de processos da automação, mais das aulas de química, e resolveram ir para a engenharia química. Foi jogado fora a formação? Não, nem um pouco, porque lá eles conseguiram, logo no início, conseguiram uma bolsa, conseguiram entender mais facilmente como funciona a área industrial por causa dos nossos ensinamentos, com todas as dificuldades, às vezes de falta de laboratório, de equipamento, mas ainda assim tiveram essa coisa. Então acho que é fundamental esse resgate histórico para a gente poder enxergar e ter essa perspectiva. Quando se fala muito assim, poxa, mas só ensino médio seria melhor. Não. Se fala muito, poxa, mas o pessoal da velha guarda é meio reticente quanto a outras mudanças. Não, ao contrário. Quantas coisas se mudaram ao longo desses quase 60 anos. Eu acho importante ter essa visão, até para que não se fale tudo isso.
né? Às vezes falam, os professores da área técnica são muito duros e rígidos. Poxa, nós tivemos professores que montaram uma banda marcial, né? Mais da área de música e de humanas, impossível. O professor Oswaldo, que foi nosso diretor e depois foi reitor, era fanático por esportes. Então, que podia estar reunindo equipes aqui para fazer campeonatos entre alunos e professores. Quer dizer, cada um de nós teve esse mérito, né, de fazer alguma coisa que não era só exclusivamente do ensino técnico, vamos botar desse jeito, ou do ensino superior, como nós temos hoje, mas sim como um todo, que é uma coisa que não sou eu que estou falando, mas vários ex-alunos falam, olha, a nossa formação era bem diferente por causa disso, a gente gostava de estar aqui. Então, nesse ponto, eu acho interessante que o Núcleo de Memória, e se possível através do canal, resgate isso e coloque essa perspectiva de que nós não somos um não lugar, como alguns estudiosos falam, né, sobre escolas e outros espaços que são só espaços de passagem, mas sim nós somos uma casa de apoio, digamos assim, uma casa secundária, um lar secundário para muitos, né, desde que os que foram alunos e viraram professores, como eu, o professor Rogério, que estava aqui agora há pouco, e outros, até ex-alunos que vêm aqui às vezes só para tomar um cafezinho, só para dar um oi, só porque estavam passando aqui na frente, e às vezes o sujeito veio de fora para ver a família, passou aqui na frente, vou lá ver se o fulano está aqui, se o ciclano está ali, e é sempre aquela alegria de ver esse pessoal, né? Bom, aí falando sobre a série do aluno a reitor, eu vou ser bem franco, eu tenho sentimentos muito mistos a respeito disso, porque eu acho importantíssimo o resgate das realizações do professor Oswaldo, em termos de quem ele era enquanto profissional, enquanto pessoa pública, né? Ele era uma pessoa extremamente talentosa, inteligente, excelente amigo, mas ao mesmo tempo era uma pessoa muito simples e humilde. Então eu não sei o que ele pensaria hoje de ter uma exposição dessa, sinceramente. Eu acho muito legal mostrar o que ele fez aqui, essa carreira dele, são coisas que, em termos pessoais, até me toca muito, porque, né, eu fui aluno dele da primeira turma. Ele ingressou aqui em 83, eu ingressei aqui em 83. Nós disputamos vestibular juntos, a ponto de ficar comparando questões de quantos pontos cada um fez no vestibular, né, em termos competitivos, inclusive. E isso que se havia se passado um ano que eu havia me formado, ele estava nessa de competição. E ele sempre teve essa postura, né, extremamente amigável e correta de fazer as coisas. Então, é uma coisa que eu acho legal de resgatar. Eu acho que é importante resgatar essa postura dele como professor, que todo mundo, sem exceção, reclamava que era muito rígido e não sei o quê, mas ao mesmo tempo tinha um enorme respeito pelo jeito que ele era, pela forma como ele tratava, pelo conhecimento que ele tinha. E depois, em nível de administração, indo para a direção, indo para a reitoria como pró-reitor de desenvolvimento institucional e depois como reitor. Eu acho que essa é uma trajetória que tem realmente que ser contada. Ao mesmo tempo fica esse balanço, né? Porque é difícil. Pessoalmente é bastante difícil falar de um amigo tão bom que ele era. E era isso.